Abramos as nossas Bíblias no livro de 2 Crônicas, capítulo 32, do verso 1 ao verso 8. 2 Crônicas, capítulo 32, do verso 1 ao verso 8. Depois de tudo o que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou os seus oficiais e os comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade, e eles concordaram. Assim, ajuntaram-se muitos homens e fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região. Eles diziam: por que deixar que os reis da Síria venham e encontrem toda essa água? Depois, com grande empenho, reparou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre ele. Construiu outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou o Milo da cidade de Davi. E mandou fazer também muitas lanças e escudos. Nomeou sobre o povo oficiais militares e os reuniu na praça, junto à porta da cidade, animando-os com estas palavras: sejam fortes e corajosos. Não tenham medo nem desanimem por causa do rei da Síria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Palavra do Senhor. Podem sentar? Nós vamos meditar sobre o texto que foi lido, que está em 2 Crônicas, capítulo 32, e vamos meditar sobre essa grande questão: quem guerreia as suas guerras? Daqui a pouco. Quem guerreia as suas guerras? Vocês ouviram com atenção a leitura do texto? Irmãos, há momentos em nossas vidas que tudo parece calmo. As coisas fluem com absoluta naturalidade. Estamos bem com Deus, estamos bem com o nosso compromisso com o seu reino, somos fiéis ao Senhor, não deixamos de ir aos cultos, de contribuir, de orar, de ler a Bíblia, até que nos vemos cercados por problemas e tribulações inesperadas. Problemas que nos deixam estáticos, sem saber como reagir. Justamente por estarmos tão confiantes, tão confortáveis, tão tranquilos, nós não nos damos conta de que o nosso adversário não dorme e somos então apanhados de surpresa. Se voltarmos ao capítulo 31 de 2 Crônicas, veremos as atitudes do rei Ezequias para com Deus, realçando aqui a sua fidelidade. Vejam os versículos 20 e 21. E assim diz Ezequias em todo Judá, e assim fez Ezequias em todo Judá, e fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. E em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei, e nos mandamentos, para buscar o seu Deus
com todo o coração fez e prosperou. Com todo o coração fez e prosperou. Já ouvi diversos pregadores dizerem que se um crente não enfrenta problema algum, sempre está tudo bem, se tudo flui de modo desejável, é amado por todos, goza de elevada reputação, então é aí que mora o problema. Segundo esses teólogos, esse crente não estaria representando ameaça alguma para o reino de Satanás. Exageros à parte, irmãos, podemos encontrar algum sentido nessa teoria. Ao contrário da situação aqui posta, um crente que está sempre atento às investidas do mal, que combate o pecado, que é fiel ao Senhor, que procura praticar a palavra de Deus e não apenas ser um ouvinte estático, poderá vir a ser um alvo para as investidas do adversário. Sabe por quê? Porque este estará investindo e invadindo o seu território. Assim, amados irmãos em Cristo Jesus, quando nos deparamos com as tribulações da vida, restam-nos duas atitudes para que escolhamos, e só uma é possível tomarmos: ou chorarmos amargamente e olharmos para a nossa quase inexistente possibilidade e nos quedar derrotados, ou nos fortalecer em Deus e usarmos suas armas e suas estratégias. Quando Ezequias percebeu que Senaqueribe estava avançando com suas tropas, foi reunir-se com o conselho de príncipes para traçar um plano estratégico a fim de barrar a invasão do inimigo. E o que fizeram? Decidiram cortar algo que o inimigo pudesse usar para se fortalecer, para se fortificar. Taparam as fontes das águas. Dessa forma, eles seriam enfraquecidos. Como subsistir e guerrear sem água potável para descedentar a sua sede? Da mesma forma, meus amados, da mesma forma, em nossas lutas, precisamos estar atentos a fim de identificar algo que esteja dando força ao nosso adversário e cortarmos imediatamente, e cortarmos radicalmente, ou seja, precisamos tapar as brechas. Na guerra espiritual, usamos armas espirituais. Elas são invisíveis, mas são igualmente poderosas. Ouçamos o que nos diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 10, 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, ou seja, não são físicas, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Deus nos deu armas poderosas para serem usadas nas guerras espirituais. Lamentável é que muitos de nós ainda agimos como se estivéssemos à mercê da própria sorte, como se Deus nos houvera esquecido. Mas o irmão sabe que isso não é verdade. Uma das armas das quais o Senhor nos dotou é o nome sacrossanto de Jesus. Na Epístola aos Filipenses, capítulo 2, versos 9 e 10, nós lemos:
pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Nenhum outro nome, nem de Maria, nem de santos os mais especiais, mas somente ao nome de Jesus, para que ao nome dele se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Jesus mesmo, no discurso registrado por Marcos, no capítulo 16, versos 17 e 18, ele diz: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes causará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. De sorte, irmãos, que quando você estiver, por exemplo, na televisão, assistindo os cultos espetaculares das igrejas eletrônicas, e ouvirem os ministros ordenando: eu ordeno a demônios que libertem as pessoas que possivelmente estejam possessas. Tome cuidado. Se não for em nome de Jesus, pode acontecer o que estiver acontecendo, não será obra de Deus. Não será obra de Deus. Em nome de Jesus. Isso é imprescindível para que o Espírito Santo de Deus opere. Essa arma poderosa já seria suficiente, mas Ele nos deu outras também. Ele nos deu o seu sangue. Em Apocalipse 12, 11, nós vemos: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Tanto o nome de Jesus quanto o seu sangue devem ser usados para enfrentarmos o mal. Eles são garantia de vitória. Mas cuidado, porque a tendência é de banalizarmos estas armas e usarmos ou nos referirmos a elas de maneira irreverente. O nome de Jesus, o sangue de Jesus, são armas espirituais que precisam ser usadas com muita reverência, com muito respeito, jamais como expressão de gracejo, de brincadeira. Ele nos deu ainda a sua palavra. Da mesma forma, precisamos conhecer sua palavra, suas promessas, e apresentá-las em oração, e assim contar com os anjos do Senhor para agirem em nosso favor. No Salmo 103, verso 20, nós lemos: bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. E que ordens são essas que os anjos cumprem? No Salmo 91, verso 11: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Amados, nós não os vemos, é verdade, mas eles existem. É a palavra de Deus que nos diz que eles existem. E a Bíblia, posto que a palavra de Deus não mente. Não perca tempo. Intensifique o seu relacionamento com Deus através de uma leitura devocional da Bíblia. O grau de nossa força espiritual está em proporção direta com o tempo que utilizamos com a palavra de Deus. Ela nos ensina que há coisas
que os seus filhos precisam fazer para que a mão de Deus opere em seu favor. Muitas vezes o inimigo nos ataca por não estarmos atentos ou por termos deixado brechas espirituais abertas, possibilitando assim sua investida. Satanás não se aproxima de nós, porque o anjo do Senhor se acampa ao nosso redor, mas ele de longe não desiste de nós e fica com os seus dardos inflamados preparados para nos atingir. E quando nós abrimos brechas, ele não perde tempo, ele dispara os seus dardos exatamente para nos atingir nessas brechas. Cuidado, portanto, para que isso não aconteça em nossas vidas. Vimos pelo texto lido em 2 Crônicas 32, sobretudo os versos 5 e 6, que o rei Ezequias tomou algumas decisões que foram fundamentais para vencer os seus inimigos. Qual foi a primeira delas? Ele se fortificou. Além de Ezequias tomar decisões no campo físico, ele se fortaleceu em Deus. Ele sabia em quem depositava a sua confiança, assim como disse o salmista acerca do Senhor dos Exércitos, no capítulo 89, verso 21. Com ele a minha mão ficará firme e o meu braço o fortalecerá. Portanto, Ezequias se fortificou. A segunda atitude dele, edificou todo o muro quebrado. Os muros, meus irmãos, têm a função de proteção contra os ataques externos. Isso é tão elementar, todos nós sabemos. As casas hoje em Conquista são todas muradas. No meu tempo de criança, não faz muito tempo, as casas eram abertas. Você andava na calçada dentro de casa e às vezes, eu não fazia isso, mas os meus colegas, meus irmãos, batiam nas portas e saíam correndo. Hoje, quem é que tem acesso à porta de uma casa? Os muros têm a função de proteção contra os ataques externos. Muros rachados, muros com brechas, são acesso fácil para a entrada de toda a sorte de invasores. Em terceiro lugar, Ezequias edificou as torres. A função das torres nas fortalezas é de vigilância. Ali, as sentinelas montam guarda para identificar todo possível ataque que o adversário esteja tentando efetivar. Jesus disse, e o evangelista Mateus registrou no capítulo 26, verso 41, vigiai e orai. Para quê? Para que não entreis em tentação. Por quê? Porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Observe, todavia, que a advertência é para que, primeiramente, vigiemos, tomemos conta do ambiente e de nós mesmos. Nada adianta ficarmos orando, ficarmos jejuando, se vivermos displicentemente, como se fôssemos imunes a todo tipo de ataque do mal. Vigiemos e oremos. Quarto lugar, Ezequias levantou outro muro para fora. Além dos muros principais, Ezequias levantou outros muros em redor da cidade, para que essa se tornasse intransponível. Essa constatação, meus amados, nos remete à promessa feita pelo Senhor Jeová ao povo de Judá.
Em Isaías 26:1, nós lemos que quando ele diz que se estes permanecessem fiéis e confiantes, ou seja, se o povo de Judá permanecesse fiel e confiante nele, naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Que cântico? Uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muros e antemuros. Uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muros e antemuros. Enquanto eu li esse texto, eu pensei, naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. E fiquei pensando, pastor Tiago, vamos musicar esse hino e colocar na partitura. Música, pastor Tiago, letra, Deus. Porque a palavra aqui é de Deus. Naquele dia se entoará esse cântico na terra de Judá. Uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muros e antemuros. A quinta preocupação e providência de Ezequias: ele providenciou armas e escudos em abundância. Equipou-se de poderio bélico para contra-atacar seus inimigos. Da mesma forma, meus irmãos, devemos nos equipar da armadura de Deus. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 6, versos 13 a 17, ele diz o seguinte: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficai firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém. Notemos que o apóstolo Paulo inspirou-se nas armas militares de seu tempo, muito especialmente nas armas romanas. E claro que essas armas são uma figura das armas espirituais. São armas cujas peças formam um todo e envolvem todo o corpo. Armas defensivas para o corpo, o cinto da verdade e a couraça da justiça. Armas defensivas para os pés, calçados na preparação do evangelho. Armas defensivas para as mãos, o escudo da fé. Armas defensivas para a cabeça, o capacete da salvação. E por fim, armas defensivas para a boca, a espada do Espírito. Portanto, tomai a armadura de Deus. Note-se que o apóstolo ordena a posse dessas armas com um imperativo: tomai. Ele não ordena que comprássemos ou que fizéssemos essas armas, mas que se tomassem as armas existentes. Não há, pois, o que nos possa preocupar. As armas já existem e estão à disposição dos remidos. As armas humanas são frágeis e impróprias para a batalha espiritual. E se assim o é, ouçamos a admoestação do apóstolo Paulo: portanto, tomai a armadura de Deus. Em sexto lugar, Ezequias pôs oficiais de guerra
sobre o povo. Um exército sem comandantes, meus irmãos, sem comandantes capacitados, não terá condições de vencer nem o mais fraco adversário. Nem o soldado mais capacitado saberá tomar as melhores decisões sozinho. Hoje, o cristão conta com a capacitação do Espírito Santo de Deus, ensinador da justiça, que o institui sobre as decisões que deverão ser tomadas para alcançarmos a vitória. O profeta Joel, no capítulo 2, verso 23, nos transmite essa profecia. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará o ensinador da justiça e fará descer a chuva, a temporã e a serôdia. Existem algumas atitudes que devemos tomar no campo prático para que tenhamos êxito sobre os problemas ou tribulações. Primeiro, não amolecer o nosso coração. Se alguém deixar o seu coração amolecer, sua força será insignificante. Em Provérbios capítulo 24, versículo 10, nós lemos: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. O inimigo adora a pessoa que concorda com os seus sentidos e confessa, com base nesses sentidos, o que aparentemente é. Estou derrotado, não tenho mais o que fazer, é entregar os pontos. Temos de confessar somente o que o nosso Deus diz ao nosso coração, o que o Deus diz a nosso respeito. Se você não tem nada o que dizer, não diga o que não deve dizer. Em segundo lugar, nós não podemos temer. Quem deixa o medo entrar em sua vida, teme e treme. E ao tremer, a pessoa abre a porta para o adversário. E olha, irmãos, ele não entra só para nos fazer uma visita. Ele não entra só para nos assustar. Ele entra para nos matar, para roubar e para destruir. Como disse Jesus Cristo, e João registrou no capítulo 10, verso 10. Outra atitude que nos é recomendada: não se aterrorizar. Não é bom deixar o terror dominar o coração. Vindo o terror ou qualquer seta inflamada do inimigo, a melhor maneira de se livrar do mal é vigiar para que ele não entre em seu coração. Persistindo o mal, insista na oração. Colossenses 4:2. Dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Na verdade, nada que pertence ao inimigo deve ser permitido em nossa vida. Quem deixa um desejo errado, uma paixão, um pensamento mau se alojar em seu interior, em seu coração, coloca-se nas mãos do inimigo para que ele lhe faça cair em tentação e ter sua vida destruída. Portanto, amados, cuidado, muito cuidado com as artimanhas do inimigo. Em 1 Tessalonicenses 5:22, o apóstolo Paulo nos recomenda: afastem-se de toda forma de mal. Após preparar-se para enfrentar os inimigos, Ezequias deu uma palavra de estímulo ao povo e o incentivou a confiar no Senhor dos Exércitos. Os dois últimos versos lidos aqui, versos 7 e 8, 2 Crônicas 32. Esforçai-vos e tende bom ânimo. Não temais, nem vos espanteis
por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Para nos ajudar e para guerrear as nossas... Pronto, encontramos aqui a resposta para a questão posta como tema dessa reflexão. Quem guerreia as suas guerras? O Senhor Deus está ao nosso dispor para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o povo, diz a palavra, descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Descansemos, irmãos, nesta abençoada palavra de que é o Senhor quem guerreia as nossas guerras. Somente a certeza de que o próprio Senhor é quem guerreia nossas guerras é bastante para nós. Ele nos capacita, Ele nos dá estratégias, Ele nos equipa com as armas espirituais necessárias, mas além de tudo isso, Ele nos promete pelejar em nosso favor. Em Êxodo 14, há explicitamente essa promessa do Senhor: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Precisamos nos colocar sempre na presença de Deus, vigiarmos, orarmos, estarmos atentos para ouvir a voz do Espírito de Deus falando ao nosso espírito e nos fortalecermos na sua força. Assim estaremos a um passo, eu diria, de conquistar a vitória. Muitas vezes nos deixamos abater por problemas cotidianos, sejam eles no campo espiritual, no campo sentimental, no campo familiar, no campo da saúde ou no campo financeiro. Os irmãos sabem, eu há 2 anos tenho enfrentado este problema dessa velha coluna. E às vezes, meus irmãos, eu acordo e penso em entregar os pontos. Mas de repente eu digo: não, Manuel Augusto, você não pode entregar os pontos, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nós não podemos esquecer desta premissa, deste princípio de fé, para que possamos viver com fidelidade a vida cristã. Irmão, não tema diante dos obstáculos que a vida lhe propõe, porque ao seu lado não está um braço de carne que é pó e ao pó tornará, mas sim um Deus vivo, o Todo-Poderoso. É o Senhor dos exércitos quem guerreia nossas guerras, e Ele não entra em uma batalha para perder. Creia nisso, tenha bom ânimo. Em Romanos 8:37, o Senhor nos garante que em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Não somos vencedores porque somos os tais, porque somos autossuficientes. Somos vencedores por aquele que é Ele quem nos faz vencedores. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Você aceitaria o meu convite para falarmos juntos isso? Vamos falar juntos isso. Satanás vai sair correndo. Em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos ama. Com mais força. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Amém. Equipados com as armas espirituais que o próprio Senhor nos colocou à disposição, e sabendo que Ele próprio guerreará nossas guerras,
não precisamos temer as investidas do inimigo, pois, com certeza, ele já é um perdedor e o seu destino já está traçado. O apóstolo Paulo, mais uma vez, nos socorre em Romanos 16, 20, e diz: e o Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos nossos pés. Amém. Portanto, tome posse dessa promessa. Ela é sua. Está em Isaías 41, de 10 a 13. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignaram contra ti. Tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-los-ás, porém não os acharás. Os que pelejarem contigo tornar-se-ão em nada, e como coisa que nada é, os que guerrearem contigo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Não temas, eu te ajudo. É Deus quem está falando. Não temas, eu te ajudo. Você crê nisso, meu irmão? Então, fique de pé. Abre seu inário no número 146 e solte o cabo da nau. Toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. Tu verás que bonança se faz, que com ele seguro estás. Sabe por quê? Porque é o Senhor dos exércitos quem guerreia por nós. Amém? Amém?